Muito obrigado. A pedido dos organizadores, vou falar em francês e vocês terão a tradução para o português, a tradução simultânea. Muito obrigado, então, a intérprete que faz esse trabalho ingrato de tradução. O que eu quero apresentar é uma série de trabalhos em torno da questão que foi levantada e me apresentaram. E, para começar, vou propor alguns fatos muito simples em torno do que muitos economistas anglo-saxãos chamam de new normal. Tudo o que é patológico, mas que parece durar e que pode apresentar a nova normalidade em macroeconomia nos dias de hoje. O primeiro ponto é este. Ian já falou um pouco hoje de manhã. O efeito paradoxal do dilúvio monetário organizado pelos bancos centrais. Em resposta à crise financeira de 2008, os bancos centrais do planeta começaram a inundar os mercados interbancários com liquidez e colocando isso à disposição dos bancos comerciais. Vocês têm aqui um gráfico em azul descrevendo o aumento da massa monetária do M0 em moeda emitida pelos bancos centrais no mercado interbancário norte-americano. Talvez todos conheçam, mas eu vou lembrar. O Banco Central, num país, cria moeda que vai para o mercado interbancário, onde há bancos secundários que vão gerar moeda para a economia real. A moeda que está aqui, M0, é a moeda do Banco Central, que vocês nunca tiveram nas mãos, exceto se são banqueiros, então uma moeda que nunca vai para a economia real. Ela vai chegar no balanço dos bancos, que talvez utilizem essa moeda nos seus balanços para depois criar moeda para a economia real. Muitos economistas neoclássicos contam um conto de fadas, uma história falsa, que cada vez que o Banco Central cria €1 aqui, ou R$1, isso vai criar X reais na economia real automaticamente. Mas isso está errado. Não é o que observamos hoje. Observamos uma enorme criação monetária nos bancos centrais, que não é acompanhado pelos bancos secundários na economia real, por causa de uma doença que eu vou descrever daqui a pouco, que se chama a deflação. Certo? O que eu acabo de dizer não é reconhecido por grande parte dos economistas neoclássicos. Mesmo alguém como Paul Krugman, que nunca estudou seriamente economia monetária, continua repetindo o que ele aprendeu nos manuais neoclássicos, dizendo que cada vez que o Banco Central cria uma unidade monetária, cria automaticamente moeda na economia real, e isso não é verdade. O que temos é um multiplicador monetário. Eu estou dizendo que o multiplicador monetário não é assim, é falso. Eu vou explicar por quê, por causa da deflação. Aqui vocês têm uma enorme criação monetária pelo Banco Central americano na crise de 2008, aqui vocês têm segundo, terceiro, em vermelho, o nível geral dos preços, o índice de preços para o consumo americano. E vocês vão ver que, apesar da extraordinária geração de moeda pelos bancos centrais, não há inflação doméstica nos Estados Unidos. É muito pouco. Isso quer dizer que, no pensamento de muitos economistas neoclássicos, que dizem que a geração de moeda é sempre inflacionista, isso está errado. A geração de moeda não é ipso facto inflacionista. Aqui vocês têm a demonstração disso. Vou voltar a falar sobre isso quanto aos mecanismos que para os neoclássicos explicam. Então, eu vou explicar por que todos esses mecanismos standard estão errados. Segundo paradoxo, que é outro pilar da nova normalidade em macroeconomia. Esse segundo paradoxo é a explosão da dívida pública americana, aqui,
que aumenta muito desde a crise de 2008, já tinha aumentado anteriormente, mas agora mais rápido. E aqui vocês têm o que nós chamamos de spread americano, o índice de juros pago pelos Estados Unidos sobre a dívida pública. E vejam que quando um país se endivida muito, quando a dívida pública de um país aumenta muito rápido, a Vulgata neoclássica alega que o spread deste país vai aumentar no mercado financeiro, no mercado da dívida pública, e aqui vocês veem que não só não aumenta, mas mesmo diminui. Então, temos um outro paradoxo, temos grandes países como os Estados Unidos, mas também a França, a Alemanha, em que a dívida pública explode e o spread diminui. Então, dois paradoxos. Um grande aumento de moedas em circulação, sem inflação doméstica, e segundo, um aumento da dívida pública e redução do spread em determinados países. Outro paradoxo, vocês sabem que, no mínimo há 40 anos, muitos economistas neoclássicos nos dizem que o único meio de criar emprego é ter crescimento do PIB. Outro paradoxo, vejam que a relação entre emprego e o PIB, aqui vocês têm uma regressão linear muito simples, entre o PIB aqui e a criação de emprego, a geração de emprego, vocês percebem que há uma relação negativa, não é mais positiva. Pode haver um PIB que aumenta e um índice de emprego que diminui. A primeira vez que isso foi observado de maneira muito clara foi nos Estados Unidos em 91, que chamaram de jobless recovery, ou seja, uma retomada do crescimento sem criação de emprego, sem geração de emprego. Desde então, há 30 anos, o fenômeno tem se difundido em muitas economias. E, então, não há uma relação automática entre PIB e criação, geração de emprego. Vou explicar brevemente de onde surgem todos esses paradoxos. Do meu ponto de vista, todos estão ligados ao que chamamos de deflação, que eu vou explicar de uma forma muito rápida em 1 minuto. Na verdade, Ian falou hoje de manhã, eu vou retomar rapidamente para explicar como funciona o que vocês viram no momento da crise dos subprimes em 2007, 2008, mesmo tendo começado antes, é mais ou menos o mecanismo que aconteceu nos anos 20 nos Estados Unidos e no Japão no final dos anos 80. Traço aqui o curso, a cotação dos ativos financeiros que crescem muito rápido. O preço dos ativos financeiros aqui. Certo? Como o preço dos ativos financeiros costuma aumentar, muitos investidores dizem que vão aproveitar do aumento dos ativos, comprando os ativos hoje, comprando aqui, hoje, e depois revendendo amanhã, esperando que haverá um aumento de preço. Ian falou sobre isso, o leverage ratio, a partir do qual um banco aceita emprestar moeda para que você possa especular no mercado. Isso depende do seu capital inicial e, como disse Ian, isso pode atingir topos incríveis da ordem de 25, 30, 32 no mercado financeiro americano. Então, se tivermos $1 milhão na conta de capital, vocês têm de tomar emprestado até 35 milhões. Isso quer dizer que você está endividado. A dívida começa a aumentar aqui. Você busca o dinheiro num banco, compra ativos financeiros e espera que o preço aumente. E se o preço não aumentar, você vai vender o ativo, você vai ganhar uma diferença aqui, pagar a dívida e embolsar a diferença. E há um outro índice também de juros que é desprezado porque é muito baixo. O fato de poder endividar-se para obter ativos faz com que haja um aumento dos ativos artificial. Então, há uma demanda que vai fazer com que isso aumente, mesmo que não haja uma razão para que o preço do ativo aumente. No PIB, por exemplo, pode haver uma ausência de crescimento ou pouca, o preço dos ativos aumenta muito graças a um efeito de alavanca, um alavancamento.
elevate rate. Você se endivida para os ativos financeiros e o valor da economia real não aumenta, mas como você está endividado para a compra dos ativos, o preço dos ativos aumenta. Isto vai na linha do que dizia um pouco André Orléans. Ele falava de uma bolha especulativa. Essa bolha caracteriza-se pelo fato de que há uma separação entre o aumento artificial do índice dos ativos financeiros e o aumento da economia real. Aqui temos o PIB. E aqui, no meio, a dívida pública aumentando. Certo? Depois do momento, é preciso pagar essa dívida privada para o setor bancário. E para o pagamento dessa dívida, se você não quer vender os ativos, porque vocês querem esperar para ter um melhor preço, mas vocês precisam pagar a dívida, começando a pagar juros da dívida com a renda da economia real. Mas como a economia real aumenta pouco ou nada, a renda da economia real não permite que todo mundo pague a dívida privada. Em dado momento, então, você se torna incapaz de pagar a dívida privada por causa da separação entre o índice dos ativos financeiros e a economia real. Para conseguir pagar a dívida, você será obrigado a vender os ativos financeiros. Se houver um número grande de investidores que precisam vender os seus ativos para pagar a dívida, aí o índice dos ativos vai parar de crescer. E foi o que aconteceu exatamente a partir de 2006, no mercado imobiliário americano, que foi o motor da crise dos subprimes. Mas se o índice dos ativos parar de aumentar, muita gente, outros investidores que apostaram numa alta desses ativos, que não ganham dinheiro suficiente, mas que também têm dificuldade para pagar a dívida. Estes outros investidores terão de vender seus ativos para começar a pagar a dívida. Se todo mundo começar a vender os ativos, o preço deles vai desabar. Nesse momento aqui, algumas pessoas chamam de o momento de Minsky. É o nome de Chaim Minsky, um economista americano dos anos 70, que tematizou muito bem esta passagem, que é um momento muito perigoso, que muitos investidores estão super endividados, são incapazes de pagar a dívida, que serão obrigados a vender uma parte dos ativos financeiros para recuperar a liquidez para pagar a dívida. Isso que provoca o crash financeiro. Isso em 1929, nos anos 80, no Japão, o mesmo fenômeno nos Estados Unidos e depois na Europa, 2007 e 2008. E quando os ativos desmoronam, despencam, todos aqueles que queriam pagar as suas dívidas vendendo os ativos não vão conseguir, porque desmoronou o preço. No início conseguiram pagar o início das dívidas, mas depois, por mais que tentem vender, não adianta mais. Muitos investidores, então, vão falir. E se falirem, os bancos, por sua vez, também vão falir. E assim por diante, vamos ter uma crise financeira. Quando acontece a crise, o preço dos ativos é zero, mas continua havendo um grande número de pessoas com muita dívida privada, não dívida pública. E aqui entramos na deflação. Foi o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos nos anos 30, também no Japão nos anos 80, 90, e o que está acontecendo hoje na Europa e que pode também, em parte, acontecer no resto da economia, porque muitos veem que muitos países têm muita dívida privada. A China, por exemplo, tem 145% do PIB chinês em dívida privada, não é a dívida pública que está matando o país, e sim a dívida privada. Uma dívida pública raramente mata um país. E quando se está na deflação, ninguém sabe como sair disso. Quais são os sintomas? Aqueles paradoxos. O primeiro sintoma, inflação, não há mais crescimento. E terceiro sintoma, muita dívida privada. Quarto sintoma, o índice de juros do Banco Central cai para zero. Por quê? Porque tudo isto é acompanhado por um
ausência total de crescimento, como no Japão, quando um banco central vê que não tem mais crescimento nem inflação, ela baixa o índice de juros para relançar a máquina econômica e vai baixar o índice de juros até o limite de zero. Então, esses 4 sintomas, se vocês observarem, muita dívida privada, não mais inflação, não há mais crescimento e um índice do Banco Central zero, vocês podem observar que há deflação na economia, certo? E podemos nos perguntar, com esses critérios muito simples, quais são os países da zona do euro que estão em deflação? Uma boa parte da Espanha, uma boa parte da Itália, a França está caindo lentamente nisso, uma parte da China na Ásia, etc. Podemos nos perguntar em relação ao Brasil, etc. Tudo isso gera muita polêmica. Há muitos economistas que negam o problema, o fenômeno da deflação. Por exemplo, na França, Philippe Aghion, que foi professor em Harvard, que supostamente diz que não há deflação, porque nesse modelo não há deflação. Por quê? Porque não há moeda. Então, a deflação é um problema, sobretudo, monetário, e nos modelos de escambo não há deflação, não existe. Então, a Guion pensa que esse modelo reflete a realidade, diz que não há deflação da realidade. Uma vez caindo na deflação, é difícil sair dela. Por quê? Porque é um fenômeno perverso que se mantém, se sustenta. Suponhamos que nesta sala... vamos falar da economia japonesa. O Japão está na deflação já faz 20 anos. Todos nós temos muitas dívidas privadas, principalmente, e todo mundo quer se desendividar ao mesmo tempo. Para simplificar, digamos que todos nós temos 100 de dívida. E suponhamos que a Suzana, muito hábil, consegue vender alguns de seus ativos para reduzir a sua dívida de 100 para 90. Ela reduz a dívida, passando de 100 para 90. Como ela faz? Ela vai vender uma parte dos ativos, dando a ela liquidez monetária para pagar a dívida. E se nós todos fizermos a mesma coisa, ela, eu, todo mundo vai vender os seus ativos. O preço desses ativos vai desmoronar. Suponhamos, para simplificar, que o preço dos ativos caiam em 15%. Certo? O que aconteceu no final do dia? A dívida real da Suzana aumentou. A dívida nominal baixou em 10%, certo? Mas como os preços baixaram ainda mais rápido, a dívida real da Suzana, a dívida corrigida com a inflação, aumentou. Então, chegamos a esse paradoxo perverso, que quanto mais nós, todos juntos, tentamos nos desendividar, mais nós nos endividamos. Certo? Vocês estão entendendo esse paradoxo? É por essa mesma razão, na Grécia, quanto mais se continuar impondo austeridade orçamentária, mais o percentual de dívida pública sobre o PIB vai aumentar. Por quê? Porque a velocidade com a qual o Estado grego vai conseguir baixar a sua dívida pública é inferior à redução do PIB. Principalmente se vocês baixarem os salários gregos, como a Troika obrigou Atenas a fazer, porque em 2010 o salário grego era 90% do PIB grego. Se baixarmos em 1/4, vai cair o PIB imediatamente. Isso permite diminuir um pouco a dívida pública, mas o índice aumenta automaticamente. O mesmo fenômeno faz com que, quanto mais tentarmos todos juntos nos desendividar, mais a dívida real da Suzana vai aumentar. Como sair da deflação? O único meio é que haja um ator econômico que pare de se desendividar, que continue gastando. É claro que uma despesa inteligente. O único ator econômico que pode fazer isso sem morrer amanhã de manhã, ou seja, não pagar a sua dívida hoje e adiar para mais tarde, é o Estado. E numa situação de deflação, impor austeridade orçamentária faz o contrário do que aquilo que deveria ser feito. Na Alemanha, em 1930, a Alemanha caiu numa deflação muito severa,
em decorrência da crise de 1929 e de 1918, o chanceler alemão, que todo mundo esqueceu, achou inteligente fazer austeridade orçamentária e aprofundou a deflação alemã. E 3 meses depois, a classe média alemã ficou desesperada e colocou no poder alguém que conhecemos sob o nome de Adolf Hitler. E temos essa situação no nível macroeconômico na Europa. A extrema-direita está crescendo, a população está desesperada, num marasmo econômico sem horizonte e acabam votando por soluções antidemocráticas. Vocês estão entendendo? Do meu ponto de vista, esse é o diagnóstico. Estamos numa deflação, podemos criar quanta moeda quisermos sem criar deflação. Por quê? Porque no mundo em que não há mais inflação já há muito tempo, como no caso do Japão, todo mundo está muito acostumado a ver que os preços não aumentam, estão até mesmo baixando. Na Grécia, os preços estão baixando hoje. O nível absoluto dos preços. Então, mesmo com mais euros, mesmo utilizando a moeda eletrônica, você saberá que amanhã será mais barato. Você não vai comprar um apartamento hoje, você pode comprar amanhã. E se você for um empreendedor e quiser investir, você vai investir amanhã e não hoje. Todo mundo fica esperando o dia de amanhã. E como todo mundo está esperando o dia de amanhã, os preços caíram. E isso confirma que você tinha razão de esperar e faz com que você espere ainda mais um dia, mais um dia. E a economia inteira cai numa paralisia. E a deflação é um mal muito maior que a inflação. Certo? E este é o contexto, na minha opinião, em que vivemos hoje. E a grande questão é como sair desta armadilha deflacionista. Um grande economista que pensou sobre tudo isso é Irving Fisher, por uma razão simples. Um homem muito rico da costa leste dos Estados Unidos, que investiu muito no mercado financeiro nos anos 20, que foi arruinado pela crise de 29, que começou a refletir seriamente sobre essa questão. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é algo mais grave que a deflação, que é a questão climática. Vocês conhecem muito bem, talvez melhor do que os europeus, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Este gráfico vocês devem conhecer bem, é o último relatório do GIEC, o Grupo Intergovernamental de Especialistas do Clima. Vocês sabem que este último relatório dá elementos para vermos que já é muito tarde para conseguir segurar o aumento da temperatura média na superfície do planeta em menos de 2 graus. Como vocês sabem, o encontro de cúpula de Paris reuniu os 195 países das Nações Unidas em torno de uma mesa que se comprometeram em fazer o que estivesse ao seu alcance para limitar o aumento da temperatura e o aquecimento global até o final do século em 2 graus. Se vocês lerem de forma lúcida e atentamente este relatório, já é quase que muito tarde. Vou mostrar simulações que mostram que, de fato, provavelmente seja realmente muito tarde. Teremos mais ou menos isso no final do século. Se continuarmos na trajetória de negócios em que estamos seguindo, vamos ter, no mínimo, mais 5 graus até o final do século. E se todos os países fizerem o que prometeram em Paris, no mês de dezembro passado, se todos os países implementarem o seu plano intencional, ou seja, aqueles planos que os países entregaram na COP21 para se comprometerem a limitar as suas emissões de gases de efeito estufa, se todos esses países cumprirem isso, vamos chegar a um aumento da temperatura de mais de 3,5 graus Celsius na superfície do planeta. Não 2, e sim 3,5. E, em média, isso é compatível com o fato que temos de uma chance em 10%, mesmo que todos cumpram as suas promessas, podemos chegar até 6 graus a mais no final do século. Por enquanto, a minha posição ainda não chegou a um nível de caricatura. A
21 foi um grande sucesso diplomático, mas, ao mesmo tempo, os nossos compromissos assumidos lá nos permitem, no máximo, chegar a 3,5 a menos no final do século e tendo, inclusive, a possibilidade de chegar a mais 6 graus no final do século. E vocês sabem que isso é o apocalipse no sentido literário e não no sentido alegórico do livro da Bíblia. Porque mais 6 graus, o metano é liberado e a sobrevivência da humanidade que estará em questão, em xeque. Eu costumo dizer muito na França, cada vez que entramos no avião, se dissermos que você tem uma chance em 10 de que o avião caia, você não vai subir naquele avião. Então, se nós podemos imaginar que, então, com mais 6 graus até o final do século, esse avião vai se esborrachar no chão. Vocês devem saber que a ameaça mais imediata é o aumento do nível do mar. Há 3 meses eu estive no Vietnã e já hoje o delta do Mekong foi invadido pelo mar e é invadido a todos os anos. São inundações que se devem ao aumento do nível do mar. É uma água salgada que deposita sal no solo e torna impraticável a risicultura por causa do sal. E, além do mais, o sal vai salinizar as fontes, os aquíferos subterrâneos, fazendo com que a água utilizada pelas populações não seja mais potável, é salgada. Não podem mais, então, cultivar arroz, não podem mais beber água, então será uma zona que se tornará inabitável para a população vietnamita. Mas o Mekong é o reservatório de arroz para todo o Vietnã. Então, se não der para cultivar no delta do Mekong, vai ser preciso cultivar em outros locais, e isso causará um grande problema para a economia vietnamita. Outro problema é a erosão dos solos. Vocês conhecem muito bem essa história no Brasil, e na África subsaariana também conhecemos, na Ásia. Isso não se deve apenas ao aquecimento global, mas também aos maus tratos que impomos ao solo devido ao tipo de agricultura. Terceiro problema, a desertificação. La Paz, na Bolívia, hoje é um deserto, também temos o deserto do Saara, o deserto de Gobi, a 240 quilômetros de Pequim, que está ganhando 10 quilômetros por ano. Daqui a uma geração, Pequim vai estar à beira de um deserto. Imaginem o tipo de problema que as autoridades chinesas terão de enfrentar daqui a uma geração. O quinto problema, ainda ligado ao aquecimento climático, o esgotamento dos recursos aquíferos de água subterrânea. Para dar um exemplo, em Amman, na Jordânia, uma reserva de água a menos de 400 metros, o custo dessa infraestrutura é quase tão caro quanto o custo de infraestrutura de petróleo, e a Jordânia não tem como pagar isso, e a Jordânia tira essa água a uma velocidade muito superior a qual a reserva se regenera, se renova. Então, daqui uma geração, não haverá mais água subterrânea em Amman. O que vai ser feito dessa população? Haverá migrações ainda maiores do que esta que estamos vendo hoje, por causa da pequena seca entre 2007 e 2010 na Síria. Esse é o quadro bem apocalíptico do aquecimento global. Outro ponto, há muita inércia em relação ao fenômeno climático. Supomos que a concentração de CO2 estagne rapidamente no final do século e que possamos, então, estabilizar não só as emissões, mas também a concentração. Mesmo neste caso, teremos um aumento do nível do mar, porque esse fenômeno tem uma grande inércia. Mesmo que consigamos ser virtuosos nas próximas décadas, nada impede que tenhamos problemas consideráveis no final do século e depois, por causa da inércia da transformação dos ecossistemas, do nível do mar, etc. Tudo isso provocado pela concentração de CO2 nos dias de hoje. Na França, a Agência Francesa de Desenvolvimento, onde estou trabalhando hoje como chefe de economia,
nós elaboramos um índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas. É a maneira de examinar a exposição dos países às vulnerabilidade dos países às mudanças climáticas. Observem o Brasil em verde, muito exposto. E vocês também sabem de tudo isso, mas há aí uma forma de duplo castigo. Não só os países do Sul não são os maiores poluidores, a China e a Índia talvez, mas além disso, os países do Sul são os mais expostos. É uma grande injustiça, porque são os poluidores que são os menos expostos e os não poluidores que são os mais expostos, principalmente a África. Na África subsaariana, com mais 2 graus de temperatura até o final do século, isso equivale a mais 3 na África subsaariana. Não só os países do Sul, além de não serem os poluidores e serem os mais expostos, estes países, muitas vezes, têm uma estrutura institucional e estatal mais frágil, mais vulnerável, mais falha, que os torna menos capazes de se adaptarem às mudanças climáticas. Esse é um outro indicador que não foi elaborado pela FD, mas, então, quanto mais verde você for, mais as suas instituições são capazes de se adaptar, e em vermelho é o contrário. Observem a África em vermelho. A África é pobre, não polui ou polui muito pouco, está muito exposta e tem instituições falhas, deficientes, que dificultam a sua tarefa de se adaptarem às mudanças climáticas. É também muito difícil para todo mundo, não só para a África se adaptar a essas mudanças, pela simples razão de que o a desregulação climática é muito variável. Sabemos que o clima em Bordeaux, no sudoeste da França, aqui, daqui a uma geração, terá o clima de Sevilha no sul da Espanha. Então, Bordeaux terá de se adaptar a um clima que hoje é aquele do sul da Espanha. Só que, infelizmente, isto não vai acontecer de uma noite para outra, do 31 de dezembro de 2019 a 2020. Na realidade, o clima de Bordeaux vai começar a se parecer como o clima de Bilbao, depois de Madrid, depois de Sevilha, e isso vai continuar numa geração, ao longo de uma geração. Bordeaux terá de se adaptar a uma mudança climática, que será primeiro do País Basco, depois centro da Espanha, depois a região da Catalunha. Então, é preciso se adaptar a algo que é variável, que continua mudando. É como se você tivesse de mudar de bicicleta sem nunca parar de pedalar. Outro exemplo, talvez mais simples, como eu disse, eu estive no Vietnã há 3 meses atrás, e um dos grandes problemas lá não é só o delta do Mekong, é todo o litoral leste, no sul de Along, que foi destruído pela subida das águas, e as autoridades vietnamitas decidiram construir diques para proteger esse litoral. O problema é que o sentido das ondas e das correntes e dos tifões pode mudar com o aumento do nível do mar. Então, hoje, você pode... Imaginem, vocês têm aqui a costa vietnamita. Hoje, o sentido das ondas é esse. Vocês constroem diques aqui, mas talvez o sentido das ondas daqui alguns dias venha de cima e não vai adiantar nada. E por que pode haver essa mudança da direção das ondas? Por causa do aumento do nível do mar. Observem a dificuldade de se adaptar, porque essa adaptação vai ser sempre feita em função de coisas que vão continuar mudando ao longo dos anos. O problema dessa adaptação é muito complicado para países fragilizados como na África e como uma parte da América Latina, mas também é complicado para todos. Ian falou hoje de manhã
Vocês sabem que não é só o clima, mas também a destruição dos ecossistemas da planeta que se deve, em parte, ao clima, mas não só. Aqui temos uma ilustração muito simples que assusta muitos cidadãos da Europa ocidental. Aqui vocês têm a concentração de peixes na bacia do Atlântico Norte. Em vermelho temos muitos peixes, e em branco não tem mais peixe. E em azul fica no intermediário. Vejam, em 1900 temos zonas muito ricas em peixe, na costa francesa, Espanha, Senegal, Marrocos, toda a costa norte-americana, o Canadá, e aqui no ano de 2000, observem o ano de 2000, a bacia Atlântico Norte foi esvaziada de seus peixes. Vocês sabem que o bacalhau desapareceu e não se consegue reintroduzi-lo. E vocês sabem que muitos oceanólogos nos avisam que se continuarmos a pesca industrial em águas profundas, como é praticada hoje, não haverá mais pesca comestível nos oceanos a partir de 2040 e 2050. É bem possível que isso aconteça. Ou seja, vamos viver num mundo em que não haverá mais peixe nos oceanos quando seus filhos se tornarem adultos. Dizer que não haverá mais peixe não significará que os oceanos estarão vazios. Eles estarão cheios de medusas que vão vir preencher o lugar dos peixes. Nesta situação, se quisermos fazer uma transição dessa economia predadora em que vivemos hoje, ameaçada pela deflação, para uma outra prosperidade, devemos destacar o papel extremamente importante da energia. Como sabem, boa parte do crescimento dos países ocidentais durante os 30 anos gloriosos que sucederam à Segunda Guerra Mundial se deveu à explosão do consumo de energia. Aqui vocês têm o consumo mundial de energia primária, observem, isso cresce lentamente até a Segunda Guerra Mundial e depois o aumento é exponencial. Aqui vocês têm a crise da década de 60, 70, o choque petrolífero, depois um pouco mais lentamente, um pouquinho só. Observem que a prosperidade extraordinária que tivemos nos últimos 90 anos se deve à grande quantidade de energia que consumimos. Isso vocês conhecem muito bem, que são as fontes de emissões de gases de efeito estufa. Sabemos que o principal são as centrais de carbono e na França queremos fechar todas as nossas centrais de carvão ou usar dispositivos de captura de CO2 na saída das centrais, mas como vocês sabem, isso custa muito caro. Então, o melhor é fechar. Não vou entrar nessa discussão. Aqui, uma primeira maneira muito simples de observarmos por que o nosso crescimento depende muito do nosso consumo de energias. Não é uma prova. Eu vou dar uma prova, mas aqui vocês têm uma primeira sugestão. Aqui vocês têm o PIB por habitante. Y, INT é a população por habitante. E também é igual a mesma coisa aqui, porque eu só multipliquei em cima e embaixo por ET, a quantidade de energia consumida. É uma matemática aqui de ensino secundário, certo? E isso é uma pura tautologia. Agora, vocês peguem o índice de crescimento e o logaritmo aqui, e vocês observem que o índice de crescimento do PIB por habitante continua igual ao índice de crescimento da quantidade de energia consumida por habitante e mais o índice de crescimento do PIB dividido pela energia. E aqui temos uma medida da eficiência energética, a quantidade de reais que vocês podem produzir em relação a uma energia consumida. Se vocês quiserem aumentar o PIB por habitante, não há muita solução. Ou se aumenta a energia a ser consumida, ou a eficiência energética da energia. A economia mundial, entre 96
entre 1965 e 1981, em relação a essa equação, dá esses resultados aqui, 2,38%, que se decompõe em 1,6% de consumo de energia por habitante, que é considerável, mais 0,78% de eficiência energética. Observem que a eficiência energética é uma maneira, entre outras, de avaliar o progresso técnico. Estresse no trabalho, horas extras, a universidade, a Unicinos, a inteligência, etc. A partir de 1981, nós temos na equação 1,86%. Por quê? Não porque somos menos inteligentes, tivemos progressos consideráveis, ao contrário, mas não conseguimos mais aumentar a quantidade de energia que consumimos, porque já tínhamos ali 1,6% e agora o aumento é 0,5% por habitante a partir de 81. Então, quando há um teto de energia por habitante, vocês têm necessariamente um teto do crescimento. Nós não podemos, então, mais aumentar a energia que consumimos, então não teremos mais crescimento. O que está acontecendo no Japão, e o que aconteceu entre 2000 e 2012, temos zero igual a zero mais zero. Não há mais crescimento do PIB, não há mais crescimento do consumo de energia e também não há mais crescimento da eficiência energética. Ao passo que o Japão gasta um grande percentual do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, diferentemente da Europa. Outra maneira de conceber o mesmo problema, temos aqui milhões de toneladas equivalente ao petróleo, a energia consumida no nível mundial. Aqui vocês têm o PIB mundial, numa unidade constante. E aqui, 1960, e lá, de memória, eu diria que é 2013 ou 2014. Então, a cada ponto avançado, há um ano, tanto em consumo de energia e em PIB. A má notícia é que é quase uma linha reta, vocês percebem? Para aumentar o PIB mundial, isso significa, em R$1, em 2012 ou 2013, será preciso aumentar a mesma quantidade de energia em relação a 1960. Para aumentar o PIB mundial em R$1 em 2013, é preciso aumentar a mesma quantidade de energia consumida em nível mundial, certo? Em outras palavras, não podemos ter crescimento sem aumentar na mesma proporção a quantidade de energia que consumimos, certo? Isto habitua vocês à ideia de que o crescimento do PIB é essencialmente aumento de consumo de energia de determinados recursos naturais. Esse raciocínio também vale para os minerais, para fosfato, etc. Eu fiz um trabalho com um aluno que mostra o seguinte, eu não vou ter tempo aqui de desenvolver. A elasticidade do PIB em relação ao consumo de energia é de cerca de 60% e não 8 a 10%, como muitos economistas dizem. Posso dar detalhes, mas agora vou ter que seguir adiante. O nosso crescimento do PIB depende muito do consumo de energia, muito mais do que consideram os macroeconomistas em sua maioria. Por que tudo isso é problemático? Por causa daquilo que chamamos de peak oil. Vocês sabem que 80% da energia consumida no planeta hoje é energia fóssil. Carvão, petróleo e gás. E por causa da desregulação do clima, tudo que eu contei antes, há 10 minutos, faz com que nós precisamos parar de consumir energia fóssil. 80% da energia consumida no planeta é energia fóssil. Precisamos parar de consumi-la. Na ordem, carvão, petróleo e gás, porque é a ordem do caráter poluente dessas energias. Há uma outra razão, independentemente da questão do clima, que é a rarefação dos recursos. Isto é o peak oil. O planeta já atingiu o seu peak de petróleo na extração de 2005, que, se não me engano,
deve estar aqui, com técnicas convencionais. Isso foi confessado pela Agência Internacional de Energia. O peak oil não quer dizer que amanhã de manhã não haverá mais petróleo subterrâneo. Não é. Temos muito e temos demais. E esse petróleo precisa ficar subterrâneo, não deve sair do subsolo, porque senão vamos acabar a destruição do planeta. Então, o problema do peak oil não é um problema de estoque. Há muitos estoques e reservas de petróleo. O problema é um problema de fluxos. Vou dar uma metáfora. Considerem a ducha de vocês. Na ducha de vocês têm um balão de água quente, um boiler, que é a reserva de petróleo. Vocês têm muita água quente naquele boiler, mas digamos que o pingo ali na ducha é muito fininho, então o jato d'água é muito fraco, é ruim tomar banho. Vocês podem ter essa ducha pequenininha, mas um boiler cheio de água. Mas podemos ter muitas reservas de petróleo, mas a quantidade é limitada. Nós alcançamos em 2005 o máximo, 85, 89 mil barris por dia. E não conseguiremos mais manter isso com técnicas convencionais. Nós conseguimos aumentar um pouco com técnicas não convencional que vocês devem conhecer, fracking, que é a fratura da rocha. A questão é, quando vamos alcançar o peak oil com técnicas não convencionais de extração? Tem duas respostas possíveis. Na comunidade dos engenheiros do petróleo de hoje, dizem que daqui 10 anos, na década de 20, no caso dos pessimistas, e os otimistas dizem que em 2050, mas qualquer que seja a verdade, mesmo que seja em 2060, é logo ali, depois de amanhã. Isto quer dizer que, como vocês entenderam, que o crescimento dos PIBs, da economia desenvolvida, inclusive do Brasil, está em função do consumo de energia, não podemos mais aumentar o nosso consumo de energia por causa do clima, de energia fóssil, e além disso, daqui a 10 ou no máximo 35 anos, não teremos mais capacidade física nem geológica de aumentar a quantidade de petróleo que poderemos extrair do subsolo. O peak oil é um problema geológico e não um problema político. Então, isso significa que não haverá mais crescimento. Então, já desde hoje, temos de imaginar modelos de prosperidade econômica que não passem pelo crescimento, num mundo sem crescimento, ok? Além disso, as soluções convencionais não funcionam. E aí que a financiarização da economia entra. Aquilo de que falou Ian hoje de manhã, ela vai intervir, ela vai entrar na questão da deflação. A deflação é uma consequência, uma doença que provém da crise financeira, sempre. Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a financiarização nos impede encontrarmos os bons sinais sobre a rarefação dos recursos naturais. Aqui vocês têm o agregado do preço das matérias-primas, que desde 1900 aumentaram consideravelmente nos últimos 15 anos. Perdemos, se vocês olharem no século XIX aqui, foi muito baixo, depois da Segunda Guerra Mundial aqui, e depois há uma nova explosão por causa da rarefação dos recursos naturais, não só a energia, o peak oil, mas também os minerais. Vocês sabem que um relatório que foi entregue ao Clube de Roma por um geofísico, Ugo Bardi, italiano, que temos um pico de extração dos minerais, a extração do cobre será 2040 e do fosfato 2060. É uma boa notícia para o Marrocos, que tem a segunda reserva do mundo em fosfato, que será muito rico nos próximos anos, desde que o preço do fosfato aumente. A questão é, como o aumento do petróleo não aumenta no momento em que estamos numa fase de rarefação da quantidade do petróleo disponível no dia a dia? A resposta é que não há nenhuma relação entre o consumo de petróleo e
Vocês têm o consumo do petróleo em 1921 até 1973, 2014, e aqui o preço do petróleo. Vejam que o preço está em função imediata do consumo. Vocês podem, se estivesse em relação imediata, vocês podem ver que o preço do petróleo não corresponde ao equilíbrio da oferta e da demanda do mercado internacional do petróleo. Aqui vocês têm erros contínuos da Agência Internacional de Energia sobre o preço do petróleo. Aqui vocês têm os prognósticos, as previsões da Agência Internacional, que supostamente é o organismo mais especialista em termos de preço do petróleo. A agência se engana todos os anos em relação ao preço do petróleo. O petróleo não segue lógicas, padrões do modo como pensam os economistas neoclássicos. Isso vem, a meu ver, da financiarização do preço do petróleo. Hoje, Ian falou sobre os ativos, os produtos derivados, os contratos a termo sobre o petróleo. O mercado dos derivados de futuros tem um peso 30 vezes maior, há 30 vezes mais capitais no mercado de futuro do que no mercado spot do petróleo. Quando os capitais são variáveis no mercado dos futuros, dos produtos derivados, isso move o preço dos futuros e o mercado spot. Um exemplo típico, em 2008, crise financeira, a preço do barril, que no início do ano começou com $60, subiu a $145 no final do ano, baixou em 40 em 3 meses, e depois subiu para 80 2 meses depois. Uma multiplicação por mais do que 2 vezes, divisão por 3, tudo isso em um único ano. Vocês sabem que a oferta e a demanda real do petróleo não se modificaram desta maneira. Isso se manteve muito estável. Ela é muito estável, porque é muito importante nas economias dos países. Mas o que aconteceu é que os traders no mercado financeiro, quando viram que os ativos financeiros que tinham comprado tinham preços que caíam naquele esquema que eu desenhei, lembram? Eles revenderam rapidamente os seus ativos para evitar o zero na revenda. Quando viram essa inversão da curva, esses traders, quando eles têm pânico, eles se refugiam em 3 valores. O petróleo, porque eles sempre dizem que sempre haverá necessidade de petróleo para os aviões e para os tanques de guerra. E segundo, o ouro. Por quê? Porque é um atavismo, é arcaico isso. O ouro tem uma importância quase nula na economia. E terceiro, o franco suíço, porque uma parte deles tem contas na Suíça. Como vocês veem que o ouro e o petróleo seguem a mesma curva em 2008, enquanto não há nenhuma correlação com a oferta e a demanda em ouro e petróleo. Tudo isso é totalmente financiarizado hoje. Isso não depende da demanda real, e sim dos bancos, do mercado de futuro sobre o ouro, sobre o petróleo, o franco suíço. Então, quando vemos o preço do petróleo, não vemos o peak oil. Isso não se vê. E um dos efeitos terríveis da financiarização é o fato de que esta impede o mercado de cumprir o seu papel mínimo, que é indicar a rarefação dos recursos através do aumento de preços. Isto quer dizer, aliás, que o famoso modelo de Hotelling, que todos os economistas utilizam para explicar o que acontece com os recursos naturais, está errado, porque o preço não é mais ditado pela oferta e a demanda do recurso. Eu tenho amigos matemáticos que mostraram o resultado seguinte, muito surpreendente. Supondo-se que tenhamos um preço do petróleo não financiarizado, aumentando assim de forma exponencial por causa da rarefação do PIC do petróleo. Mas como ele é financiarizado, o seu preço vai variar em função dos movimentos de capitais no mercado de derivados, de futuros.
financeiro. Então, vai haver volatilidade. Se for baixa essa volatilidade, vamos, em vez de observar a primeira coisa, vamos observar isto. Vamos observar aquilo que o Ian disse hoje de manhã, que vai vir perturbar o índice do petróleo. E observem aqui, se houver muita volatilidade, vocês vão ver que o índice muito volátil vai convergir para zero. Eu não quero dizer que é a única razão pela qual hoje o preço do petróleo é muito baixo. Acho que há manipulações que são puramente políticas, mas também há o seguinte: a financiarização do petróleo, do preço do petróleo, torna o preço do petróleo ilegível. Podemos ter uma convergência para zero, ao passo que o subjacente determinista aqui vai crescer exponencialmente. Aqui uma última equação, depois eu vou tentar apresentar soluções. Esta equação mostra que a transição para uma economia sem carbono será difícil, inclusive para o Brasil, não só para o Brasil, França, Estados Unidos, China. Aqui vocês têm a quantidade de CO2 emitida pela economia. Podemos considerar também todos os gases de efeito estufa. À direita, como antes, eu só multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. Vocês têm a direita e a esquerda rigorosamente iguais, temos aqui uma tautologia. A quantidade de CO2 emitida é igual a essa primeira raiz aqui, multiplicado pela energia consumida dividida pelo PIB, multiplicado pelo PIB dividido pela população, multiplicado pela população, certo? Todo mundo concorda em dizer que esta equação é válida. Ela continua válida, certo? Concordam comigo? No Acordo de Paris, houve o comprometimento de dividir isto, no mínimo, por 3 até 2050. Então, principalmente em determinados países, precisamos dividir por 3 até 2050. Ou seja, esses termos da direita têm que ser divididos por 3. O que pode ser dividido por 3 aqui? Vamos começar pela população. Podemos dividir a população por 3? É complicado, porque ela vai aumentar nos próximos anos e vai ser multiplicada, inclusive, por 1,25 daqui até 2050, de acordo com as perspectivas das Nações Unidas, por causa ou graças à África subsaariana, que tem índices de fecundidade muito elevados e que não segue a transição demográfica. Então, não é aqui que vamos poder dividir por 3. Vamos ter uma multiplicação por 1,25, o que quer dizer que vamos ter de dividir mais do que por 3 os termos que estão aqui. O PIB dividido pela população. Esta é a renda por habitante. Acho que nenhum político brasileiro será eleito amanhã de manhã se em um programa prometer dividir por 3 o PIB por habitante. Então, é bem complicado dividir por 3 essa parte. Vamos admitir que haja uma constância. Bom, zero crescimento. Sem crescimento. Admitamos isso. Bom, aqui vamos ter de dividir mais do que por 3 a quantidade de energia dividida pelo PIB. Como eu mostrei antes, nós dependemos muito da energia. E é muito difícil separar o aumento do PIB e o consumo de energia. Para aqueles que ainda não se convenceram disso, observem nesse gráfico, no nível mundial, tivemos alguns progressos entre 1965 e o ano 2000, mas o percentual, quantidade de energia sobre o PIB fica constante. Ou seja, não há nenhum progresso em eficiência energética em escala mundial. Talvez podemos ganhar alguns pontos aqui, mas será muito difícil conseguirmos dividir por 3 até 2050. O que restou? A quantidade de CO2 dividida pela quantidade de energia consumida. A medida dos elementos mais ou menos poluentes da energia consumida. E eu lembro que 80% da energia mundial consumida hoje é energia fóssil. E aqui vocês veem esta razão, essa raiz está constante nos últimos 15 anos.
Na Europa, nós gostamos muito de dizer que baixamos essa raiz, então os europeus estão muito orgulhosos em termos de emissão de CO2. Eles conseguiram, porque exportaram para o exterior, principalmente para a China, zonas de emissão de CO2. Nós consumimos produtos muito poluentes que são produzidos na China. Então, a poluição de CO2 é registrada na China e nós contamos historinhas, contos de fada aos europeus. Então, se reintegrarmos a energia cinza nos produtos que importamos, a Europa realizou pouquíssimos progressos nos últimos anos. Então, qual é a pergunta? Se quisermos dividir por 3 aqui, vamos ter de encontrar um meio de dividir tudo isso aqui por 3. E vocês vão entender que não é simples. Há muitas pessoas que pensam em agir sobre este termo aqui da equação, perguntando por que não estabelecer uma política autoritária à moda chinesa de programa de natalidade, por exemplo, na África subsaariana. Há alguns loucos na Europa que pensam dessa maneira. Vou avançar. Para continuar assustando vocês, eu gostaria de dizer algumas palavras. Em 1972, um relatório foi entregue ao Clube de Roma com o título de Limites ao Crescimento, realizado por uma equipe de cientistas do MIT, de Boston, dirigido por um casal, o senhor e a senhora Meadows. Este relatório continha simulações em grandes modelos em que não haveria economia, só química e física. Havia uma representação do planeta, da produção agrícola, industrial, demografia, poluição, etc. E simulações da evolução de todos esses parâmetros nas próximas décadas e durante o século XXI. A equipe Meadows identificou 10 grandes cenários sobre a evolução do planeta. Nesses 10 cenários, 2 deles concluíam sobre um colapso da economia mundial no século XXI. E havia 8 cenários que concluíam com uma ausência de colapso, com uma prosperidade maior no século XXI. Infelizmente, os economistas desprezaram esse relatório e nunca o estudaram seriamente. A equipe Meadows atualizou o trabalho em 2014, em 1994, depois em 2004, e um físico, Brunton Turner, pensou que já fazia 30 anos que a equipe Meadows tinha publicado o relatório e propôs comparar com a trajetória que estava sendo seguida pelo planeta, para ver o que ele tinha dito, o que essa equipe Meadows tinha dito. E Turner percebeu que dos 10 cenários, 2 casam perfeitamente com a trajetória que está sendo seguida pela economia mundial desde 1972. Vocês têm aqui o exemplo. Em linhas pontilhadas, a trajetória Meadows e no traço contínuo, a trajetória efetivamente seguida pelo planeta. Observem a fidelidade. Em primeiro lugar, Meadows conseguiu construir um modelo prevendo muito bem o que aconteceria no planeta em 30 anos. Quando nós, economistas, descobrimos um modelo que vale para 2 anos, nós achamos que vamos ganhar o prêmio Nobel. Não. E, em segundo lugar, os 2 cenários de Meadows, que correspondem à trajetória efetivamente seguida pelo planeta entre 72 e 2008, são exatamente os 2 cenários que nos levam para um colapso no século XXI. Aqui, na década de 2020, vocês têm a produção agrícola de alimentos por toneladas de habitantes que desmoronam, os serviços despencam também, os recursos não renováveis, o seu estoque também despencam, a poluição global aumentando, continuando a aumentar, e que vai
cair também à medida que a economia vai desmoronar e a produção industrial. Esse é o cenário número 1, com colapso ocorrendo nos anos 2020. E depois também um outro cenário para os anos de 2050. Não vou mostrar aqui, mas na Agência Francesa de Desenvolvimento, nós tomamos a decisão de refazer a simulação de Meadows, mas introduzindo a economia, porque na equipe do Meadows não tinha nenhuma economia. Por essa razão, os economistas recusaram interessar-se por esse relatório, porque eram coisas de engenheiros que não entendiam nada de economia. Nós refizemos os exercícios de Meadows, mas com um modelo econômico que foi elaborado na Agência Francesa de Desenvolvimento e que leva em conta a desregulação climática. E é muito possível que tenhamos colapsos nos próximos anos. Vocês têm aqui cenários possíveis, o PIB mundial, que continua aumentando até 2100, e depois aqui vocês têm o índice de emprego, não haverá mais emprego, a inflação caindo. Esse é um cenário possível. Mas fizemos muitos outros em função dos parâmetros. E numa aula que eu vou dar no final, mais para o final da semana, eu vou descrever em detalhes estas simulações. Quanto às soluções, terei 5 minutos para falar sobre elas. Eu tenho 5 minutos para convencer vocês de que a questão dos comuns faz parte das soluções em escala mundial e principalmente para o Brasil. Quero dar uma argumentação que não é desenvolvida pelos economistas e que vem da termodinâmica. É muito simples, vocês verão. A termodinâmica, como sabem, surge no século XIX, graças a um francês, Carnot, mas nos anos 80 vai sofrer uma revolução profunda graças a um senhor chamado Prigogine, químico, que desenvolveu o conceito de estrutura dissipativa. É uma estrutura que recebe muita energia, que consome, portanto, energia. Aqui temos uma estrutura dissipativa, então. É preciso fornecer muita energia e recursos naturais, como minerais, por exemplo, minérios. E com isso, esta estrutura produz trabalho mecânico, e resíduos. Na economia, um exemplo de estrutura dissipativa, um ciclone. Um ciclone recebe muita energia devido às diferenças de temperatura entre duas zonas, produz muito trabalho mecânico, a força do vento do ciclone, e um resíduo é a dissipação da energia sob forma de novas transformações da temperatura. Outro exemplo, uma planta vai retomar energia, produz matéria orgânica, produz resíduos sob forma de gases. Outro exemplo, um animal, o ser humano. Eu sou uma estrutura dissipativa. Eu como todos os dias energia dos minerais, eu trabalho aqui na minha conferência na Unicinos e todos os dias gero resíduos no banheiro. Então, como é que podemos medir o trabalho? Uma medida que é muito ruim, mas que existe, é o PIB, e há outros instrumentos de medida, por exemplo, o trabalho útil, que foi desenvolvido por um físico, Ayres, que é uma medida talvez mais fiel, a IRIS. O interesse de tomar esse conceito geral, que é válido tanto para a química quanto para a física e para as sociedades humanas, é que podemos falar de um ponto muito interessante, que é do Red Queen. É um conceito que foi desenvolvido por Valen, belga, é uma metáfora em relação ao livro da Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Como vocês sabem, a Alice encontra a Red Queen,
que corre o tempo inteiro no mesmo lugar. E a rainha diz que nesse mundo estranho é preciso correr o tempo inteiro para ficar no lugar. Todas as estruturas dissipativas, então, têm um problema. Se elas começam a crescer muito, o fluxo de energia aumenta. Se o fluxo de energia aumenta e perturba o meio ambiente, onde essa estrutura se encontra, de modo que a estrutura dissipativa terá de se adaptar à modificação do ambiente que ela provoca consumindo cada vez mais energia ou então produzindo cada vez mais resíduos. E podemos reler o problema de Meadows desta forma. A estrutura dissipativa, que é a economia mundial, busca no planeta energia e minérios, recursos naturais não renováveis, na maior parte dos casos, vai produzir muitos resíduos, a poluição, se diverte ali brincando com o PIB, mas ao mesmo tempo modifica o meio ambiente. Esse é o problema do desregulamento climático. E o efeito do Red Queen é que, em dado momento, a modificação do meio ambiente é mais rápida do que a capacidade de adaptação da estrutura dissipativa. Então, há muitos biólogos que estudam a extinção das espécies animais através deste esquema. Uma espécie animal ou uma planta desaparece porque, em dado momento, ela cresceu tanto que ela vai modificar o meio ambiente mais rápido do que a velocidade com a qual ela pode se adaptar, certo? De modo que, em biologia, temos um conceito muito conhecido, que é a escolha entre a seleção R minúsculo e versus seleção K. Temos a seleção R minúsculo e a seleção K maiúsculo. A seleção K maiúsculo é quando temos um meio ambiente muito estável. Se esse meio ambiente não for perturbado, a competição entre as espécies, as plantas e as espécies animais vai fazer com que as grandes estruturas dissipativas sejam aquelas que ganham. Pensem nos dinossauros, nos mamutes, nos antepassados dos touros, aqueles grandes animais que vão prevalecer sobre os menores, porque eles se beneficiam de um círculo em escala crescente. Rendimentos, increasing returns, é um rendimento em escala crescente, rendimento em escala crescente, rendimento em escala crescente. E se vocês tiverem muitas mudanças no meio ambiente, é a seleção R minúsculo que ganha. São os pequenos organismos muito adaptáveis que podem se adaptar a mudanças profundas no meio ambiente. Temos exemplo do desaparecimento dos dinossauros, e quando eles desaparecem, provavelmente por causa de um meteorito que destrói uma parte do clima do planeta, são os pequenos organismos, pequenos mamíferos e pequenas plantas que vão se adaptar quando desaparecem esses dinossauros. A mesma coisa vai acontecer com os mamutes, etc. O que eu estou dizendo aqui não é uma metáfora para falar da economia humana. Se entendemos que as economias humanas são também estruturas dissipativas, e quem pode negar que não sejam, então provavelmente um fenômeno da mesma ordem nos diga respeito. Num meio ambiente muito estável, como aquele que conhecemos durante os 30 gloriosos anos depois da Segunda Guerra, aqueles que ganharam são aqueles que tinham estruturas maiores. E para algumas empresas vão ter cada vez mais. Isso vai estar acompanhado da burocratização das nossas economias. É preciso muitos burocratas para organizar as regras de vida dentro de um organismo assim. Se houver mudanças profundas no meio ambiente, é que esses organismos grandes serão os primeiros a desaparecerem e os pequenos organismos sobreviverão, as pequenas estruturas dissipativas. Um exemplo muito conhecido na história
é o colapso do Império Romano, que era uma gigantesca estrutura dissipativa, completamente ineficiente, que desapareceu por sua incapacidade de administrar a rarefação dos recursos minerais e energéticos. Depois, a Europa entrou na Idade Média. O que era? Eram pequenas estruturas descentralizadas, muitas vezes organizadas em torno de um mosteiro, em que os recursos eram compartilhados. E na Idade Média, aqueles pastos utilizados em comum, as florestas eram utilizadas em comum. A humanidade, então, quando tem um ambiente que muda muito, vai redescobrir que o que lhe permite sobreviver é compartilhamento dos recursos e não a competição. Na FD, nós estamos estudando muito para ver como podemos propor um conceito alternativo ao crescimento, baseado na resiliência da sociedade, não construído sobre o crescimento, e sim sobre a resiliência das sociedades ao desregulamento climático, à rarefação dos recursos naturais, organizando-se na compartilhamento de recursos. É aí que o conceito de bem comum entra. Acho que todos devem ter ouvido falar a ideia de commons. Vocês já ouviram falar? Classicamente, para os economistas, temos uma divisão do mundo em função de 2 critérios. Um bem... Se eu como uma pizza, por exemplo, se eu como uma pizza, o Ian não pode comer a mesma pizza. Isso é um consumo exclusivo. Mas, por exemplo, se eu vou me bronzear no sol, ele também poderá se bronzear no sol. Então, aí não há um consumo exclusivo. Então, temos aqui o consumo exclusivo e aqui o consumo não exclusivo. E o segundo critério é o acesso regulado ou não regulado aqui. Por exemplo, uma piscina. Nós podemos regular o acesso à piscina porque podemos estabelecer uma tarifa para a entrada na piscina. E, novamente, em relação ao sol, é difícil fazer com que as pessoas paguem pelo sol para se bronzearem. Da mesma maneira, é muito complicado vigiar os pescadores que vão pescar os peixes no mar. Os economistas neoclássicos costumam considerar os bens na consumação exclusiva e regulada como bens privados. Essa é a pizza. Os bens privados, e geralmente os economistas imaginam que os bens privados são bem administrados pelo mercado, mas eu não conheço nenhum exemplo de que os mercados regulem bem isso. Eles costumam também considerar os bens no consumo não exclusivo e não regulado, e consideram aqui como bens públicos a serem administrados pelo setor público, por uma burocracia pública. E há 2 outros tipos de bens, além desses. Suponhamos que haja um consumo exclusivo, mas difícil de regular, como os peixes no mar. Se continuarmos destruindo as cadeias tróficas dos peixes, não haverá mais peixe nos oceanos na década de 40. Então, há um consumo que é exclusivo, mas é difícil regulamentar os barcos, os navios de pesca. E chamamos isso de commons. E temos uma 4ª categoria de bens, de consumo não exclusivos, mas regulados. São os clubs. Pensem num clube de xadrez. Há um controle das entradas, que é regulado, podemos pagar para entrar, mas quando somos membros do clube, quando eu sou membro do clube, isso nada impede que um outro jogue também no clube. O telefone, as redes sociais, tudo isso são bens clubes. Os economistas neoclássicos, padrões, pensam que o mundo se divide nesses 2 tipos de bens, dividindo
o mundo entre a esfera pública e a esfera privada, dando a vitória para a esfera privada, embora eu não conheça nenhuma demonstração dessa vitória que seja considerável. Mas há outros tipos de bens, os bens comuns e clubes, que não podem ser administrados nem somente pelo mercado, nem somente pela esfera pública. É preciso inventar outro tipo de instituição para isso. Um exemplo muito interessante em relação aos commons, eu estive na Guiné, lá onde teve o problema do ebola, e eu visitei os cultivos de peixe nas florestas, que são camponeses, que vivem ali, que estão longe do mar e que sofrem de carências proteicas. A Agência Francesa de Desenvolvimento financia e apoia projetos de piscicultura em que eles aprendem a cultivar ou a criar tilápias em tanques no meio da floresta. E funciona muito bem. É preciso que haja porcos ao lado para alimentar essas bacias. Eu não conheço a técnica de criar tilápias em tanques, mas esses camponeses conhecem. E eu notei, conversando com esses camponeses, que essas reservas de peixes foram organizadas exatamente como os commons. Não é nem gestão pública, nem gestão privada. É uma instituição híbrida, intermediária, comunitária, muito participativa, em que as regras são transparentes e são discutidas entre as pessoas, e principalmente há meta-regras que possibilitam resolver problemas de interpretação da regra quando há discordância nessas interpretações. Do ponto de vista do direito, isso é muito sofisticado, mas é feito por populações muito simples que vivem na floresta, que são bem melhores juristas do que os juristas que formamos em Harvard. Outro exemplo, um outro contra-exemplo, pensemos na zona euro como uma tentativa política de privatização integral da esfera social, em que não há nenhuma regra que permita dizer como sair da zona do euro quando não se concorda. Hoje se pergunta como sair da zona euro, isso não foi previsto. Os juristas só esqueceram de uma coisa, que um país poderia querer sair da zona do euro, e nada no direito europeu permite dizer como fazer. Não sei juridicamente como eu posso sair da zona do euro, isso não está previsto nos textos. Temos aí uma deficiência da construção da zona do euro, entre muitas outras. E isso faz com que não possamos nos organizar como um common. É um contra-exemplo. É preciso entender que nem um bem, né, intrinsecamente nem público, nem privado, nem comum, nem clube. Ele se torna um bem comum se a comunidade decidir torná-lo um bem comum e dirigi-lo como um bem comum. Uma floresta pode muito bem se tornar um bem privado, o caso da Amazônia, muitas vezes, mas também podemos decidir politicamente fazer disso um bem comum. Há tribos na África que administram florestas nativas, porque precisam delas para plantas médicas, para o tratamento, seus tratamentos. Ninguém pode ir coletar essas plantas sem autorização da aldeia que administra essa floresta como um bem comum. Então, um bem, né, nunca é intrinsecamente nem privado, nem público, nem clube, nem comum. É uma decisão pública e comunitária de fazer desse bem um bem comum ou um bem público ou um bem privado. Essa decisão cria comunidade ao mesmo tempo. Um bem comum não é apenas um recurso, é um recurso, mais uma comunidade que administra o recurso e regras diferenciadas que vão possibilitar o gerenciamento do recurso. Analisar o mundo social em termos de instituições que gerenciam comuns vai permitir estudar as instituições que os homens e as mulheres estabelecem para administrar os bens, o que é bem mais rico do que o ponto de vista comum dos economistas. Eles vão ser obrigados a conversar com os antropólogos, sociólogos, juristas e se interessarem pela vida real das comunidades. E em terceiro lugar, e essa é a minha convicção, acho que o Estado tem um papel fundamental a desempenhar nesta situação. Mesmo
um bem comum administrado por uma comunidade, isso só poderá ser feito se o Estado criar condições de possibilidade de emergência desse bem comum. Num país em que não houver mais nenhuma organização não governamental, nem sindicato, nem cooperativa, não haverá commons. Se o Estado não criar as condições de possibilidade para que a sociedade civil possa criar esses commons, será muito difícil. O papel, então, tem um papel a desempenhar que não vai substituir a sociedade civil. Ele é incapaz de imitar a sociedade civil, mas ele vai ter de estimular a sociedade civil a imaginar comuns, esses commons. O que pode se tornar comum? A moeda. E a Europa privatizou a moeda. Todas as criações de moedas alternativas e complementares que vemos por toda parte, até no Brasil, é uma maneira de fazer da moeda um comum. O trabalho também pode se tornar um bem comum. A proposta de uma renda básica de existência também é uma maneira de tirar o trabalho da esfera puramente mercantil, fazendo com que ele não seja unicamente um bem privado, porque a partir do momento em que eu não preciso mais vender a minha força de trabalho para sobreviver, eu entro numa relação totalmente diferente com as pessoas com as quais trabalho. A terra não é necessariamente um bem privado, pode ser um bem comum que eu decido amanhã de manhã transformar em bem comum. E em relação ao programa neoliberal de privatização integral da esfera social, há programas políticos interativos de transformação desses bens em bens comuns e aprendizado com as comunidades como administrar esses bens comuns. Eu vou parar por aqui. Merci, professeur Gaël. Nous sommes un peu en avance par rapport à notre horaire. Je vous propose d'organiser un seul bloc de questions. Trois questions peut-être avant la pause. Et puis on passera à la pause. Vous êtes d'accord? Alors, je vous propose donc de poser 3 questions en bloc avant la pause. Je ne veux pas poser de questions parce que j'ai déjà parlé ce matin, mais comme personne ne lève la main, je vais être le premier. Ce matin, on parlait de volonté politique. Et maintenant, je voudrais insister sur cela. En fait, nous vivons dans une structure de pouvoir économique et financière. Et comme vous avez bien dit, cette privatisation extrême fait que, en reprenant la bipolarisation que nous avons vue, nous avons le risque de mettre fin, de détruire une partie de la population, une partie de la société, très faible partie qui va maintenir le système tel qu'il est au profit d'une petite faible partie de la société. Donc, une vision apocalyptique est donc possible. Je crois que c'est la tendance. Et ce que vous proposez par rapport au commun, je crois que cela reprend un peu la sagesse du Moyen-Âge, les forêts et dont personne n'était propriétaire. Mais je crois qu'au Brésil, c'est encore pire. Il n'y a pas de privé, de public. Il y a le privé et l'État comme privé. Le public est très faible. Comment y parvenir? Comment parvenir au commun? La proposition d'économie écologique de Georgescu serait une réponse à cette économie dissipative ou c'est encore un modèle classique? Encore une question au fond de la salle. Donc, ce premier bloc de 3 questions par rapport à la question du climat dont vous avez parlé.
dans cette vision de la financiarisation. Quel impact a l'encyclique écologique Laudato Si dans le domaine, chez les chercheurs, les scientifiques, les experts? Ou est-ce que ce document a déjà été oublié? Un document qui semble être si important et bénéfique par rapport aux soins qu'il faut prendre de la maison commune. Muito obrigado pelas 3 perguntas. Eu vou responder pela ordem inversa, começando pelo Laudato Si, pela Laudato Si. Eu vou falar no caso da França, não em relação aos outros países, mas nos meios científicos, a Laudato Si teve um impacto considerável, porque reconciliou uma parte do mundo científico francês com a Igreja Católica. Uma parte dos cientistas agnóstica, ateia e às vezes anticlerical, constatou que o Papa Francisco conseguiu aquilo que nenhum ecologista conseguiu fazer nos últimos 40 anos, ou seja, escrevendo um texto com recepção mundial, onde não há tolices, onde há um grande projeto político e torna desejável a transição ecológica. Eu conheço muitos cientistas franceses, ecologistas, que dizem que tentaram durante muitos anos e nunca conseguiram isso. A Igreja Católica conseguiu, através do Papa, adquirir uma autoestima, uma grande estima entre os intelectuais cientistas franceses. E a Igreja na França era considerada uma instituição arcaica e hoje colocou a Igreja na vanguarda das instituições políticas mundiais. Muitos na França começaram a citar na política, desde a extrema esquerda até a direita, mas não a extrema direita, começaram a citar a Laudato Si, porque para serem bem vistos pela população francesa, tem de citar a Laudato Si. Não sei se leram, mas citam. Então, o impacto foi considerável e não acredito que seja esquecido ou que tenha sido esquecido. Quanto à questão do George Zisco, nem todo mundo conhece, é um grande economista dos anos 60, 70, que escreveu coisas que vão no sentido do que eu expliquei sobre a dependência da nossa economia ao consumo de energia. Um dos grandes economistas foi ele que disse que não podemos ignorar a questão da termodinâmica na economia. E quando se diz que haverá um crescimento exponencial infinito no mundo finito, isso é uma grande bobagem. Então, a mensagem dele é essencial e nem sempre foi entendida pelos economistas neoclássicos, que continuam contando historinhas sobre a independência da economia em relação à energia. Blanchard, por exemplo, Olivier Blanchard, um economista-chefe do FMI, que talvez um desses dias ganhe um prêmio Nobel, ele publica artigos para dizer que a nossa economia não precisa mais do petróleo, não depende mais disso. Então, se houver um problema de petróleo, não tem problema. Ao passo que nós consumimos muito petróleo. Os bancos centrais estão tão inteligentes que não precisamos mais do petróleo para gerar o crescimento. Isso é um nonsense. Só que o que eu disse sobre Prigogine e a estrutura dissipativa não está em... Ele fala em termos da termodinâmica clássica e não integrou, o que é normal, ele não integrou os trabalhos de Prigogine e nem a termodinâmica sem equilíbrio sobre a estrutura dissipativa e sobre a criticabilidade auto-organizada. Não sei se os físicos na sala conhecem. Tudo que gira em torno da inteligência que se tem sobre a entropia e a termodinâmica não estava presente nesse autor. O que eu estou dizendo aqui sobre a estrutura dissipativa é dependente dos progressos da termodinâmica dos 20, 30 anos depois do George Zisco. E um físico francês, se interessar a vocês, Rumani, que acaba de propor uma reescrita total da termodinâmica fora de equilíbrio, que é uma verdadeira revolução científica em termos de termodinâmica. E quanto à primeira
pergunta, que é a mais difícil, talvez. Em primeiro lugar, os comuns dependem muito do que aconteceu na Idade Média. E eu gostaria de abrir um parêntese para ir ao encontro do que disse o Ian hoje de manhã sobre a Reforma Franciscana no século XIV, nos séculos 12 e 13, no meio da Revolução Gregoriana, a cristandade latina reescreve o direito romano, do Império Romano, em torno da propriedade privada, construída em 3 pilares. Os 3 pilares da propriedade privada são o usus, o abusus e o frutos. O usus é o direito de uso, o abusus é o direito de destruir e o frutos é o direito de revender para retirar um fruto disso. Se eu tenho um campo, eu tenho direito de me alimentar com o que eu cultivo, eu posso queimar o solo e eu posso revendê-lo. Mais um parêntese dentro do parêntese, Weber, no livro extraordinário citado por Ian hoje de manhã sobre a dívida, David Graeber defende a tese de que nessa concepção do direito privado, de relação absoluta de propriedade em relação ao objeto, provém da transferência da relação de escravidão, relação homem-homem, à propriedade, relação homem-coisa. Na relação de escravidão, o senhor tem um direito de usos, de abusos e de frutos sobre o escravo. E a tese de Graeber é que o direito ocidental é, em primeiro lugar, um direito entre os homens e depois, secundariamente, um direito entre homens e coisas. Esta representação totalmente louca, segundo a qual um ser humano teria esses 3 pilares sobre uma coisa tirada da natureza com exclusão de qualquer outro ser humano, eu tenho um campo, e ninguém tem o direito de utilizar esse campo, eu sou o único a poder utilizar esses 3 pilares, usos, abusos e frutos, é uma transposição da relação homem-coisa, vinda da relação homem-escravo. E o interesse dos comuns é a ênfase no usos, e não permite mais nem o abusos, nem o frutos. Se cultivamos uma floresta de modo comum, todos terão direito de uso à floresta, com certas restrições e condições para não esgotar a floresta. Em compensação, eu não tenho direito de queimar a floresta, tampouco revendê-la. Então, os bens comuns, esses comuns, é uma maneira de institucionalizar o direito de uso sobre a criação, usando um termo cristão. Então, nós somos usuários da criação e não proprietários da criação. Houve justamente esse debate no século XIV e XV entre os franciscanos, os nominalistas, e os teólogos pontificais de Roma. Os franciscanos começaram a dizer que não eram os proprietários dos seus conventos, das suas roupas, dos seus meios de subsistência, que o verdadeiro proprietário era Deus e o seu representante e não o soberano pontífice. E eles começaram a dizer que tinham direito de uso sobre os bens e o verdadeiro proprietário era o Papa. E os teólogos pontificais, inteligentes, entenderam que essa maneira de dividir a propriedade privada nesses 3 pilares e mantendo apenas a primeira era muito subversivo e eles recusaram, disseram, não. Vocês têm de assumir que vocês são proprietários de suas roupas, conventos, etc. E assim o debate foi transportado para um debate exegético, bíblico, sobre a questão de se o Cristo possuía a sua túnica, ou teria os direitos de vendê-la e destruir, ou era um usuário da túnica. Foi uma maneira de deslocar o debate no século XV para continuar discutindo sem acabar na fogueira. Vocês devem conhecer o romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, em que vemos ecos desse debate sobre a eventual propriedade da túnica pelo Cristo.
E esse debate, que hoje pode parecer muito estranho, foi muito profundo, pois foi a primeira vez em que os teólogos separam a propriedade privilegiada em 3 partes, privilegiando isso. Um filósofo italiano, o Agamben, Giorgio Agamben, que estudou bastante esta questão, propõe uma interpretação da Revolução Franciscana que, por enquanto, eu não concordo. Eu dou as referências se isso interessar. Os intelectuais europeus estão redescobrindo esse grande momento do nominalismo franciscano. Fechando esse parênteses, eu quero acabar a minha resposta. Os comuns, então, é uma forma de rever a propriedade privada e a relação que temos com as coisas. Como conseguimos criar público quando ele não existe, como no Brasil, e converter a classe política para uma outra visão do mundo, organizada, por exemplo, em torno dos comuns. Eu não tenho uma solução pronta. O que eu posso dizer é que a classe política francesa, com a qual convivo bastante, talvez até demais, é incapaz de pensar assim. François Hollande, o presidente, no Palácio do Eliseu, está cercado de conselheiros, todos eles do setor bancário, que estão ali para defender os interesses dos bancos privados, para dizerem ao presidente da República, quando ele tiver uma ideia insana, dizer para ele que aquilo não é possível. Em dado momento, o próprio presidente se inibe e renuncia às suas ideias. Talvez o Hollande nunca tenha tido muitas ideias, mas se algum dia teve alguma, ele terá conselheiros para impedi-lo de ter essas ideias. Posso dar um exemplo bem concreto. Eu o encontro regularmente e uma vez almocei com ele para tentar convencê-lo a fazer a renovação térmica de prédios públicos na França. É uma grande obra que precisa ser feita em função do clima. Nós desenvolvemos numa equipe que eu dirigi cálculos para mostrar que isso pode ser financiado, não é tão caro assim, e além disso gera muito empregos. É financiável, gera empregos, é bom para a ecologia. O que está faltando então? Nós, então, organizamos um almoço para convencer o presidente da República. E ele ouviu. Muito bem, tudo bem, estou ouvindo. E o conselheiro que ia fazer o relatório, a ata do almoço, esqueceu de fazer essa ata. Vocês sabem que os chefes de Estado, devido ao ritmo de vida que têm, algo é dito a eles ao meio-dia e às 2h já esqueceram, porque fazem muitas coisas ao mesmo tempo, estão tratando de 50 assuntos no mesmo dia, então é impossível registrar tudo o que foi dito naquele dia, e o único meio de avançar é ter uma ata que pode ser usada junto ao ministro. Então, sem essa ata, sem documento escrito, nada feito. É uma maneira simples de paralisar as forças públicas. Tem conselheiros dos bancos que protegem os bancos e cada vez que surgir uma ideia, eles dão um jeito de fazer com que a ideia desapareça sem evoluir. Então, eu não tenho solução. Eu estou tentando no meu nível, na minha escala, enfim, a companhia também deve tentar no nível de vocês. Merci, professeur Gaël Giraud. Voici quelques publications de l'Institut Humanitas. Merci.